Olá, pessoal. Vamos fazer a correção das duas últimas questões que eu passei para vocês de interpretação de texto. Vamos logo para as questões. Vocês dão uma pausa, já devem ter lido o texto, para que a gente possa analisar os erros e os acertos, tá? Vejam, a primeira questão, nós temos um texto falando sobre censura moralista, em que a autora, ela fala da questão da leitura dos jovens, né? Ela questiona que os jovens estão sim lendo, mas não da forma em bibliotecas, né? Em livros. Eles têm um tipo de leitura específico do agrado deles. Aí veja, mediante esse texto, a pergunta diz assim: os falantes nos textos que produzem, sejam orais ou escritos, posicionam-se frente a assuntos que geram consenso ou despertam polêmica. No texto, a autora A. ressalta a importância dos professores incentivarem os jovens às práticas de leitura. Ela não fala sobre isso, né? Critica pesquisas tradicionais que atribuem à falta de leitura à precariedade de bibliotecas. Ela também não fala, né? Ela não concorda com isso. Letra C. Rebate a ideia de que as políticas educacionais são eficazes no combate à crise de leitura. Ela também não concorda com isso, né? Questiona a existência de uma crise de leitura com base nos dados de pesquisas acadêmicas. Então, ela diz que há uma crise de leitura com base nesses dados, ou seja, mediante o acesso a bibliotecas, ao número de livros, assim, que sejam lidos, comprados, mas há um nível de leitura feito, sim, pelos jovens, né? Quando ela diz assim, não seja exatamente assim que brasileiros leem. Sim, só que leem livros que as pesquisas tradicionais não levam em conta. Então, ela faz uma crítica, né, em relação ao que é considerado leitura para esses grupos de pesquisas, tá? Então, a alternativa correta é a letra D. A segunda questão, nós temos um trechinho de um texto de Graciliano Ramos, certo? Então, ele começa falando, né, que as moças começaram a olhar o seu paletó, tal, elogiar, e ele aparentemente mostrava-se entusiasmado com a admiração das moças pela sua roupa. Só que em um determinado momento ele diz assim, ó, mas os gambás se prolongaram, trouxeram-me desconfiança. Percebi, afinal, que elas zombavam e não me susceptibilizei. Longe disso, então, ao invés de ele ficar triste, né? Achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso. Então, ele ignorou e ele foi tipo irônico, né? Ao invés de ele se ficar triste, ao invés de ele ficar envergonhado, não. Ele superou isso e agiu de forma tipo irônica, né? Que ele mostra que logo percebeu que aquilo ali não era um elogio, e sim, elas estavam zombando, mas longe disso, ele não se indignou, né? Então, vê, por meio de recursos linguísticos, os textos mobilizam estratégias para introduzir e retomar ideias, promovendo a progressão do tema. No fragmento transcrito, um novo aspecto do tema é introduzido pela expressão a singularidade dele, talvez, né? Letra B, tais vantagens, não. Os gabos, não. Letra D, longe disso, ou em geral. V, quando ele diz assim, longe disso, é quando ele se toca, né? Ou então ele mostra que percebeu, né, que aquilo ali não era um elogio e que ele não ficou triste com aquilo. Então, quebra a expectativa, porque a gente quando começa a ler e vê que ele está percebendo que não trata-se de um elogio, a gente imagina que há o quê? Que o leitor o personagem vai ficar triste, vai acontecer alguma coisa, mas não, ele age de forma irônica. Então, esse longe disso é que mostra esse pensamento dele, tá? Então, a alternativa correta é a letra D, também. Tá ok? Boa semana para vocês. Eu irei deixar mais algumas questões, tá? Até a próxima.